vocês aqui em mais um TCE Convida com Maria Franco. E hoje eu vou receber aqui um amigo querido, colega de trabalho, Gil Francisco, jornalista, escritor, pesquisador. A gente pode definir ele como muitas coisas, mas uma pessoa extremamente culta, que gosta da leitura, que faz da leitura a sua vida, né? A gente, quando tem alguma dúvida literária, sempre procura o Gil, né, Gil? Para saber sobre o que está acontecendo, se é verdade ou não. E hoje Gil vai falar aqui sobre um lançamento de mais um livro, que ele vai ter a honra e o prazer de encerrar a última Sexta Cultural do ano, que vai ser no próximo dia 25 de novembro, lançando um livro que eu acho extremamente relevante para a nossa história, que é a criação do primeiro Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que aconteceu em 1935, depois de muitos e muitos anos, né, Gil? Depois de alguns anos que foi criado através de Rui Barbosa, que foi o grande responsável por trazer uma instituição tão importante como essa para o Brasil, né? E por que demorou tanto para chegar ao Tribunal de Contas em Sergipe, Gil? Olha, primeiramente, a ideia do Rui Barbosa era se ter um controle financeiro, que o governo tivesse controle, fiscalização. Sim. E aí foi criado o primeiro, né? E demorou-se muito para que os outros estados criassem um tribunal. Criasse essa aceitação. No princípio não tinha muitas exigências, regras. E aconteceu num estado que ninguém imaginaria, que foi no Piauí. Foi o primeiro, depois do primeiro depois criado. da criação. Foi no Rio, primeiro foi no Rio de Janeiro ou foi realmente no Piauí? Rio de Janeiro, que ele cria, né? Sim. E depois o Piauí. Para o Piauí. Porque ele cria o tribunal, como se assim, o tribunal, como hoje tem, né? O da União. Sim. O órgão principal. Tribunal de Contas da União. Capaz de controlar os demais tribunais. E o governo incentivou. Sim. Entendeu? Aí, nos primeiros 10 anos, aí vem o Tribunal da Bahia, do Ceará, entendeu? Todos com problemas que alguns deles, como no caso da Bahia, foi fechado por algum tempo, depois ele retoma e vários deles estão existentes até hoje, né? No caso do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, chega em 1935, num período crítico, num período onde quase todo o Brasil estava sob o domínio das intervenções, e o tribunal é criado na interventoria de Augusto Mainar. Sim. Então, havia interesse de Mainar politicamente, porque Mainar estava de 1930 a 1935 como interventor. Então, acabaria aqui em 35 o período dele. O papel dele de governar. E seguinte seria uma eleição indireta. Sim. Que seria eleito pela Assembleia de Sergipe. Só que ele ia competir com um político inimigo dele, que era o Heronides Ferreira Carvalho. Então, foi o que ele fez. Criou o Tribunal de Contas em março de 35, numa canetada. Ele não solicitou a Assembleia para que a Assembleia obedecesse à Constituição de 1923. Constituição essa que poucos conhecem, inclusive quem escreve sobre a Constituição de Sergipe omite essa Constituição. E eu localizei essa Constituição, que essa Constituição é o pivô da criação e fechamento do Tribunal de Contas. Pronto. Passado o período. Agora, sim, quando ele está... Essa criação desse tribunal, ele não durou muito tempo? Não, ele não durou muito tempo, porque ele cria, o Mainar cria, amplia alguns desembargadores, que ele tinha o cacife, ele faz aumenta cargos de juízes, faz uma coisa que ele vai para as eleições indiretas e ele perde. Ele perde, e aí Heronides, habiamente,
tinha conhecimento da Constituição, pegou a Constituição de 22, nomeada em 23, e manda para alguns pareceristas do Brasil, os melhores da época, né? Inclusive o nosso Sobral Pintos e o Epitácio Pessoas. Eles analisaram e deram 3 pareceres contrários à criação do tribunal, obedecendo que para a criação deveria ser encaminhada à Assembleia e a Assembleia que deveria decidir baseando-se na Constituição de 23, que é essa Constituição que eu reproduzo no livro, porque ela é rara, é desconhecida. Por acaso foi achada que ela pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico, que alguém pegou, levou para o arquivo público, que alguém pegou também, surrupiou. E eu fui encontrar na mão de terceiros exemplar. Né? Ainda bem, né, Gil? A sorte foi essa. Por isso, várias pessoas que se debruçaram a estudar a história das Constituições de Sergipe não mencionam esta. Por isso que eu ainda acredito nessa coisa do papel, Gil. Do papel que está aqui, do que físico, a gente né? guarda. Porque essa coisa digital é maravilhoso, é. há uma evolução, papapá. Mas de repente dá um pane aí no mundo, sei lá o que acontece. Pode desaparecer. A gente pode desaparecer com infinitas informações que não estão em papel. Correto. Não é isso? Correto. Pois é, mas olha, esse tempo que durou essa criação, esse primeiro Tribunal de Contas, durou quanto tempo? Chegou a ser montado uma estrutura física, sim. A conselheiros e tudo mais? Tudo. Ela funcionou na antiga Assembleia, que é a capa do livro, numa salinha à esquerda, tinha regimento interno, foi escolhido os 3 juízes, tinha secretário, tinha tudo e tinha as reuniões como deveria ter, que estava no regimento interno. Só que o Heronides ordenou para que não fosse enviado processo nenhum para julgamento então, na verdade, no tribunal. Nunca funcionou. Foi criado e, de fato, nunca funcionou. Ele não funcionou, não julgou o processo, mas ele tinha expedições de ofício, recebimentos, entendeu? Ele tinha as pessoas procuravam, tinham notas e jornal, tudo, mas processo não houve. Aí o que é que ocorre? Como não houve processo, e passado 2 meses, quase 3, vêm os pareceres dos pareceristas, que havia sido consultado pelo governador, pelo Heronides de Carvalho. E aí, Heronides decreta o fim do Tribunal de Contas. E aí, quando veio, de fato, o Tribunal de Contas? Quanto tempo depois de tudo isso? Não, mas esse mais não fica assim, não. Ah, não? Não, então ele cria os conselheiros que haviam sido nomeados para cargos efetivos. Eles recorreram, e aí é que é o grande barato de tudo isso, são os pareceres, as brigas, as recorrências. Então, o livro é montado toda com essa documentação em 344 páginas. 344. Recorrendo, advogados que era para defender os conselheiros, os juízes, em plena sessão, pede desistência, havia recebido um cargo, uma comissão, alguma coisa para não prosseguir na defesa dos mesmos. E aí é um rebuliço na cidade. Isso política e socialmente na época refletia como? Me deu uma visão geral disso aí. Como se refletia isso na época? Era uma coisa que nunca tinha acontecido. As pessoas que foram escolhidas eram pessoas conhecidas, né? Tinha um certo poder político, né? Sim. O Silva, o irmão de Clodomir Silva, era um dos juízes, tinha o Nochete e tinha a grande figura
que era o Dantas Maciel. Esse Dantas Maciel era um cara fantástico, né? Edmundo Dantas Maciel, ele era filho de desembargador, primo de desembargador, primo de Orlando Dantas. Então era um sujeito de uma grande... Tinha estudado em Recife, tinha feito uma grande revolução em São Paulo, é um dos primeiros sergipanos a editar uma revista modernista, antes de Oswald e Mário de Andrade. Isso ele fez a revista em 1920, 21, uma revista fantástica. Ele, menino, 19 anos, né? Ainda como praça, soldado da força do Exército Brasileiro, mas em São Paulo. E aí ele começa a fazer uma série de atitudes que vão de encontro ao poder. Primeiro ele vai a um discurso de JJ Seabra, que era candidato à presidência, e ele fardado, quando acabou o discurso, ele se levanta e faz um pronunciamento. Ele é preso, porque ninguém fardado pode proferir discurso, uma coisa semelhante assim. Ele é preso em São Paulo. O Rio de Janeiro toma, como se diz, essas informações, chega ao Rio e aí causa um furor. Queremos conhecer esse rapaz, queremos conhecer esse soldado, esse praça. Ele vai para o Rio dar entrevista e aí começa ele ser público. Aí Mayná, sim, ele já tinha entrado em choque com um juiz, atirado no juiz, uma confusão terrível. Aí quando ele vem, já tinha escrito um livro sobre o tenentismo em 1925, e Mayná, quando assume em 30, chama ele e dá a presidência do Tribunal para ele. E o final dele é terrível, ele se mete em muitas coisas que eu revelo no livro. Que legal. E tem uma morte trágica, é metralhado porque estava em atividade já Não vamos dar tanto spoiler não, que eu quero que todo mundo leia esse livro, porque eu acho tão importante e uma das perguntas que eu ia fazer para você, Gil, Maria, acho muito importante a gente ter noção, no mínimo que seja, da história de onde a gente vem, né? Da história da nossa gente, da história do nosso estado. Então, assim, como você vê essa importância, assim, do seu trabalho, assim, de você trazer uma informação tão importante como a criação de um Tribunal de Contas, né, que a gente vê hoje na atualidade como é importante a fiscalização, o controle, essa coisa maleável de segurança que a gente tem com o Tribunal de Contas, que ele intermedia as coisas de uma forma sempre muito correta e legal. Com seus gestores. Com os seus gestores. A descoberta desse tribunal foi acidental. O pesquisador conta com essa coisa do acaso, né? Eu estava pesquisando outra coisa e... Então, oficialmente, isso daqui seria esquecido, se você não tivesse ninguém. conhecido. A gente só teria, então, noção da criação do tribunal que hoje... 70. Que é o de 70. De 70. Então, demorou todo esse período, tempo, de 35 até 70, para ele voltar a atuar de forma real e sólida. Pesquisadores nenhum sequer mencionam esse... Um hiato, assim, no meio da história, né? O Luiz Antônio Barreto, ele fala assim, mas muito rapidamente no trabalho que ele fez sobre os 50 anos do TCE. O resto, os grandes historiadores, os grandes pesquisadores, nunca sequer citaram na possibilidade. Isso é um achado. Isso é um grande achado e é interessante que é uma parte da história que ficaria realmente esquecida. E dentro dessa parte da história, qual é uma coisa assim super curiosa que você encontrou aí, que eu acho que é interessante a gente saber? Tem muitas coisas, mas tem uma coisa que eu até dou risada, acho graça, é que eles não trabalharam e foram aposentados pelo Tribunal de Contas de Sergipe. Eles foram, todos eles, aposentados. Quando foi realmente criado o Tribunal de Contas, eles foram aposentados. De 35, quando ele foi extinto, eles recorreram, porque eles eram funcionários
cargos efetivos. Efetivos, Eles sim. recorreram e em 37 sai no Diário Oficial, está no livro a cópia do... Então todos foram aposentados? Que aposentados. coisa engraçada, Gil. Entendeu? Meu Então Deus é do o que céu. ocorre isso. Hoje Infelizmente, também e ocorre muitos, e e a muitos. coisa já era Antiga. antiga, né? E a gente às vezes toma como surpresa, né? Ô Gil, de onde vem essa sua paixão pela literatura, pela escrita, pela história, né? De onde vem tudo isso? De onde surgiu essa paixão? Eu, eu percebi ainda no ginásio, né? Porque a gente tinha trabalhos, eu estudei no ICEA, Instituto Central de Educação Isaías Alves, tínhamos grandes professores, os professores que ensinavam nas faculdades, na Universidade Federal da Bahia. E ali eu fui tomando gosto, primeiro, pela literatura, que eu me lembro de trabalhos que eu fiz sobre Jorge Amado, sobre José Lino do Rei. Esses dois eu me lembro bem. E também eu muito jovem, fui trabalhar na reitoria da Universidade Federal da Bahia. Eu cheguei com 16 para... Você é baiano, né, Gil? Sou baiano, para 17 Mas anos. já está em nossa terra há quanto tempo? 26 anos. 26 anos. 26 para 27. E lá eu encontrei professores, coincidentemente ou não, sergipanos, que eu fui trabalhar. Fui trabalhar com o professor José Calazans e fui trabalhar com o professor Nelson de Araújo, sergipano da Escola de Teatro, e o outro da Faculdade de Ciências, Filosofia e Ciências Humanas, né? Porque os cursos de letras, história, estava nesse. Então, o Calazans já era amigo do meu pai, eu já frequentava a casa dele, e ele tinha aquela... Essas pessoas tiveram influência, Influência. nessa sua paixão aí pela literatura? O Calazans me levou para estudar Canudos, eu viajei muito com ele. Ele me levou para conhecer o escritor peruano Mário Vargas Llosa. Então eu tive contato com toda essa gente da época. O Nelson Araújo, que é tio do nosso colega Marco Cardoso, Sim. Era fantástico, era uma pessoa ligada à política aqui em Sergipe, e depois ele passa a ser editor, jornalista, escritor, mais de 30 livros, e finaliza como diretor da escola de teatro. Então, o meu cacife está aí, os meus primeiros passos estão aí. Depois eu sigo com o Cid Teixeira, com o Luiz Henrique Dias Tavares, que eu entrevistei essa gente toda, que está em outro livro que já foi publicado. Gil, eu fiquei sabendo de uma coisa que você mesmo me disse, que eu adorei saber essa notícia, que já ficou definido que o lançamento desse livro, aqui no próximo dia 25 de novembro, o livro vai ser, na verdade, não vai ser vendido. Ele vai ser dado para as pessoas. É verdade isso? O livro será lançado fechando o ano de 2022, na última sexta-feira cultural do TCE. O livro será distribuído, né, um lançamento, né, deverá ser bem concorrido. Acredito. E os presentes receberão os livros, né, gratuitamente. Que legal, uma ótima informação. Então, inclusive, isso vai ser bom para os próprios funcionários saberem a história da instituição que trabalha. Eles vão conhecer. Isso foi uma iniciativa de Dr. Carlos Pina. O presidente, né, juntamente com ele, e o presidente, que quando ele viu, porque esse trabalho já está pronto desde... tem 6, 7 anos. É mesmo, Gil? Que esse trabalho está pronto. E só agora que vai ser lançado? Só agora, porque eu fui chamado pelo presidente, ele leu o artigo que eu tinha publicado na revista, e ele se interessou em saber que tribunal é esse que eu nunca ouvi falar. Ouviu falar, que legal. Aí eu sentei com ele e eu disse, olha, foi isso. E ele disse, eu quero ler. Aí eu entreguei os originais, leu, ele disse, autoriza a publicação. Que e maravilhoso. O resultado está acontecendo agora, né? Está acontecendo. Já quero agradecer a doutor Flávio pela iniciativa, né, de fazer a gente conhecer um pouco mais da história daquilo que a gente veste a camisa aqui todos os dias, né, Gil? É uma boa tiragem, são 500 exemplares, é uma boa tiragem. Que legal. 500 exemplares, ninguém tira. É isso mesmo. Fica em torno de 250, mas 500 ninguém tira. Nós tiramos 500 exemplares, vamos enviar para vários tribunais, né? E que eles vão ter também que mudar a história, né?
porque e passar a incluir o Tribunal de Contas de Sergipe. Já sabendo de aí que você 35. disse que tinha esse projeto, já tinha 6 anos já lá na gaveta, eu imagino que deve ter vários outros projetos Tem. na sua gaveta, mas qual é o próximo que vem por aí? O que a gente pode esperar aí? Olha, eu já tenho pronto, né, que já deveria ter saído, que é esse mês fica pronto já graficamente, o modernismo Bahia e Sergipe. Esse é outro tema que ninguém nunca se preocupou, acha que Sergipe não participou do modernismo de 22, que não sofreu influência. Então esse livro está pronto, é um livro de 200 páginas, com muitos textos de jornais da época para justificar. A Bahia está ansiosamente, que tem mais interesse Sempre teve, né? A Bahia nesse assunto, é um para que berço. o lançamento seja feito, realizado lá, ainda em tempo, em novembro, esse livro. Agora, o outro que também já está pronto, mas que houve uma quebra de máquina na Segrase, mas agora já tá pronto. Se eu não encaminhar este ano, encaminho no próximo ano, que o governador do estado, o Belivaldo, teve grande interesse, que é a história da Sergipe industrial, Ai, que pertenceu legal. a seus antepassados, né? Ai, já gostei. Seu bisavô foi o último dono, proprietário. Na década de 50 ele conseguiu comprar as ações e ele ficou praticamente sozinho, ele e a esposa. E hoje funciona até hoje, né? É isso aí, funciona até hoje. A família está com ele até hoje, graças a Deus. A família está com ele até hoje. Foi uma grande, quer dizer, na realidade é a primeira indústria de 1882. A Sergipe Industrial. Foi a primeira indústria de Sergipe? De Sergipe, 1822. Eu apresentei todos os contratos, todas as alterações de contrato, tudo é riquíssimo. Ai, que legal. Em detalhe, em festa, em casamentos entre si, como é que os Cruz chegam com os Hollenberg, como é que os Hollenberg já tem mais assunto para a gente fazer um novo programa com aqui, os francos, entendeu? Então eles formam tudo isso. Uma grande estrutura que ninguém entra. É entendeu? Isso aí. E eles tinham coisas interessantíssimas que era manter o preço. Eles não alteravam o preço do produto. Não alteravam, ganhava na quantidade. Por isso passou a exportar. Depois, a própria fábrica entra no ramo da navegação. Entra no ramo da agricultura, que eles tinham fazenda, né? Sim. Plantar algodão. Rapaz, é um negócio fantástico. Ai, que lindo, eu já quero Viu? esse livro para mim, Gil. Esse livro está sendo já tô esperado. Louca para ler. Viu? Já tem as apresentações, tá tudo pronto. Precisa entrar. É um livro de 600 para 700 páginas. Querido, eu quero te agradecer por você estar aqui, a sua presença, pelo seu trabalho bonito, né? Dessa preocupação com a nossa gente, né? Com a nossa história. E dizer a você que eu espero que seu lançamento seja maravilhoso, como todos os outros que você for fazer da sua vida, seja maravilhoso, sempre prestigiado e aplaudido de pé que você merece, querido, viu? E a gente vai ter vários outros encontros, eu tenho certeza que depois que você falou aí, eu já vi que a gente vai ter muito ainda que conversar, Gil. Tem muito que conversar. Então eu deixo para você aí a câmera a seu dispor, para você convidar todo mundo para vir a partir no dia 25 de novembro, prestigiar o seu lançamento. Convidando a sociedade sergipana, né, a aracajuana, né, para se fazer presente no dia 25 de novembro deste ano, né, a partir das 10 horas da manhã, é uma sexta-feira. O hall de entrada do tribunal. Que nós vamos fazer uma grande festa. Primeiro nós temos uma exposição e também uma apresentação musical, Sim. Né? Então, para quem estiver aqui, o livro será gratuito, né? E você terá um tesouro nas suas mãos para desfrutar para você e sua família. Sabe o que eu posso fazer para você? Aplausos para Gil Francisco! E que venham muitos Gil Francisco na vida da gente, que é isso que a gente precisa. É de informação. Informação e valorização da nossa história, do que a gente é e do que a gente ainda vai ser. Né, Gil? Gente, obrigada por sua audiência. Um beijo e até o próximo programa.